A graça e paz, meus irmãos, bom dia. Permita que Deus, nesse momento, te dê uma palavra para que você possa fazer pequenas mudanças na sua vida e ter grandes resultados. A palavra de hoje, nesse momento, é sobre ansiedade. Existem dois tipos de ansiedade, né? Existe uma ansiedade que pode ser patológica, que necessite de acompanhamento médico, e eu não sou contra essa, de forma alguma, né? E existe uma outra ansiedade que é gerada por nós mesmos, porque nós acabamos por tomar decisões, né, que atrasam certos processos na nossa vida e por muitas vezes nós tentamos adiantar esse processo, tentamos correr, né, para resolver esse processo o mais rápido possível, uma vez que a gente considera que está atrasado esse tempo. Nós queremos correr atrás do tempo perdido. Mas antes de concluir essa colocação, deixa eu ler para vocês 3 versículos que eu separei que falam muito sobre essa questão da ansiedade, e eu acho bem importante a gente ter um ponto de partida em relação a isso. A primeira é 1 Pedro 5,7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. A segunda, Mateus 6,27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por fim, Salmos 41,10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus, e o fortalecerei e o ajudarei, e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. São 3 versículos de tantos outros que existem na Bíblia, que deixam claro que nós não precisamos, não devemos ter ansiedade, uma vez que a gente crê em Deus. E por essa razão a gente pode descansar que Ele estará nos ajudando. Só que muitas vezes, pela pressão da vida, né, como eu acabei de falar agora, nós tomamos decisões erradas e escolhemos, né, de repente, atrasar o processo por distrações que vão surgindo, né, no nosso caminhar. Exemplo de coisas que podem roubar a nossa bênção já proferida por Deus sobre as nossas vidas. Você resolve sair, né, para um compromisso seu, e você se distrai em casa, acaba permitindo de alguma maneira, não é um pouco mais firme no seu horário, e você atrasa 10 minutos para sair de casa, para chegar numa reunião de trabalho, ou no seu emprego mesmo, no seu trabalho, na sua empresa, e você, nesse percurso da sua casa até o seu trabalho, você começa então a correr mais com o carro. E começa a ter dificuldade, começa a criar uma ansiedade que não vai dar certo porque o trânsito está tenso ou porque alguém lhe fechou, e você começa então a ter uma resistência de tempo. Nessa resistência de tempo, 2 coisas podem acontecer. A primeira coisa é você de repente bater com o carro. Então aquele problema de 10 minutos de atraso pode se tornar muito maior e você ainda tem um prejuízo financeiro. Ou simplesmente você proferir palavras de maldição sobre a sua vida. Ou seja, ao invés de você falar, né, que bênção, isso é um livramento, Deus sabe de todas as coisas, esse atraso tem um porquê, isso vai dar certo, já deu certo sobre a minha vida, você pode começar a falar assim, que inferno, não vai dar certo, eu não vou conseguir, esse absurdo de trânsito, isso está me atrapalhando, eu não vou conseguir aquilo que eu preciso. Ou seja, a gente começa a liberar palavras que, ao invés de nos abençoar, ao invés de confirmar aquela bênção que Deus já liberou sobre as nossas vidas, ao invés de nós tomarmos posse dessa bênção, nós começamos então a soltar palavras que vão amaldiçoar a nossa vida, que vão amaldiçoar o resultado daquele dia. Você percebe? Então é esse tipo de ansiedade, é uma ansiedade que a gente precisa controlar e a gente pode controlar, né? Ou a gente consegue, de fato, sair dentro do horário e, melhor ainda, um pouco antes do horário previsto, para que a gente chegue em paz, para que a gente possa ir conversando com Deus no carro, no ônibus, não importa, né? Fazendo uma oração, nos conectando com o Senhor, sabe? Para que a gente possa ter uma melhor dicção, um melhor entendimento naquilo que nós vamos falar e escutar, entende? Chegar lá calmo, ou simplesmente sair dentro do horário previsto, né? Você tem que sair meia hora antes, eu vou sair meia hora antes e ponto, sabe? Esse é o caminho que nós devemos escolher para que isso funcione. E se caso não der certo, se caso atrasarmos, que a gente entregue ao Senhor, que a gente, como diz os versículos que eu li agora, que a gente deixe que o Senhor cuide da gente. A gente não sabe, o futuro pertence a Deus, sabe? A nossa vida pertence a Deus. Às vezes o atraso que você está tendo para o seu compromisso é o atraso suficiente e necessário para que a bênção seja liberada, certo? Então, assim,
A soberania de Deus sobre a tua vida, sobre a minha vida, é única. Nós não temos a capacidade de mudá-la. O que nós temos é a capacidade de tomar posse daquilo que Ele já liberou sobre a nossa vida. Então as palavras que saem da nossa boca têm muito poder e elas vão justamente tomar posse quando nós falamos assim, eu creio que Deus já liberou uma porta na minha vida. Eu creio que o gigante que se levanta na minha vida para me deixar mais forte e me fazer passar de nível. Quando nós falamos palavras como essas, nós estamos concordando, tomando posse daquilo que Deus já liberou. Não façam ao contrário, não amaldiçoem a vida de vocês e nem a vida de ninguém. Que a boca de vocês seja uma boca santa, que busque ser, que entregue sempre tudo ao Senhor, que seja positiva, que seja uma boca de fé. Não importa a adversidade que você se encontre. Se a vontade é explodir, sabe, de nervosismo ou de ansiedade, feche os olhos e faça uma oração. Isso é um exercício que uma vez que você começa a fazer, ele se torna muito grande e contínuo na sua vida. E você vai ter resultados maravilhosos, diferentes, maravilhosos com Deus. Tá? Então é a palavra que eu deixo para vocês aqui hoje, que a manhã de vocês seja linda. Hoje é um domingo de tempo fechado, um fresquinho muito gostoso. E que seja assim na vida de vocês também. Que seja sempre um vento fresco soprando na mente e no coração de vocês. Um vento que vem de Deus. Deus ama todos nós. Fiquem com Deus. Um beijo.